Pastor, nós estávamos falando aqui sobre essa geração que não consegue se dominar, controlar os seus impulsos e acabam vivendo uma vida de fornicação antes do casamento. E essa geração também está banalizando a questão do sexo. Aí tem muita gente aí fora que fala bem assim, mas tem que experimentar antes. Porque e se não gostar depois do casamento? E se a pessoa não for bom após o casamento? Ou seja, está banalizando, dando a entender que precisa ter todo o ato antes para ver se aprova para depois casar. E a Bíblia fala totalmente o oposto, né? Para que Deus criou o sexo? A gente, antes de responder uma pergunta dessa, eu gosto de princípio, pastor. Qual o princípio do sexo? O que Deus olhou e falou assim, peraí, eu vou dar sexo para o homem? Ele olha para Adão, a criação, está tudo pronto. Aí Adão está dando nome para os animais. Aí ele fala assim, mas tem uma coisa que está errada. Ele fala assim, não é bom que o homem esteja só. Essa palavra é a chave da sexualidade. Solidão. O homem busca alguém para ser... Ele fala assim, o homem deixa pai e mãe ao movimento de busca de algo que foi tirado. Deus tira uma costela. O cara que não acredita nisso, ele acredita, né? Que a ovelha Dolly, né, foi tirada, né, foi clonada, né? Foi clonada, mas não acredita, mas tudo bem. Deus é Deus. Deus arranca um pedaço do homem e faz para ele uma mulher. Qual o problema desse discurso mentiroso para os jovens que tem que experimentar? Pastor, sem errar, quanto maior o número de parceiros sexuais uma pessoa tem, mais solitário ele vai ser. Então essa turma que fala assim, não é ela, não é a outra também, eu transei com a outra, isso significa solidão. O sexo foi criado por Deus, porque não é bom que o homem seja só. Falhei uma ajudadora na mesma estatura, idônea, que lhe complete, porque foi tirado. Porque do homem, você foi tirada do homem. Gênesis 2 deixa isso muito claro. E ele vai buscar um pedaço dele, é o meu pedaço. Quando o homem começa, ou a mulher começa a ter um monte de parceiros, porque o sexo produz muito prazer, o que acontece? Ele, no final da vida dele, ele vai chegar com 30, 35 anos e vai falar assim, poxa, eu casei com a mulher que eu amo, mas não é ela. Falta alguma coisa. Quando eu digo que o diabo odeia o sexo, ele vai promover esse tipo de pensamento, seja na juventude. Hoje, infelizmente, essa cultura woke, né? essa cultura que começou mesmo a despontar na geração, bem antes da minha geração, que é a geração Woodstock, a geração do sexo, do casamento no fall, é o divórcio sem culpa. Casa separa. Isso tudo está provocando um monte de gente que tem sexo e não tem intimidade. Um monte de gente solitária. Pastor, é uma geração solitária, uma geração depressiva. Tem relação, mas não tem relacionamento. Exatamente. Então, esse é o problema. Aí você fala isso para as pessoas, as pessoas levam a palavra de Deus na brincadeira. Qual o problema da mulher samaritana, pastor? Ela teve 5 maridos. E o que tinha agora não era o dela. Ela estava sozinha. O que você tem não é teu. Meu Deus. Ela está sozinha. Ela busca o quê? Então, o sexo, pastor, é a experiência de maior intimidade que um ser humano pode ter. Não existe nenhuma experiência de relacionamento tão profunda e tão íntima como o sexo. E as pessoas têm muito sexo e têm zero intimidade. Deus, ele dá o casamento para proteger isso. Ah, pastor, se tem amor tem tudo. Não tem. É difícil falar isso para gente que já está com a sua cabeça sendo governada por uma filosofia desse mundo aqui. O que sustenta o amor é o casamento. Não é o amor que sustenta o casamento. É o contrário. É o casamento que sustenta o amor. O Salmo 127 deixa isso claro para gente. É um salmo de um rei que escreve para um príncipe. É o rei Davi escrevendo para Salomão. Ele fala sobre o quê? Sobre o casamento. E sobre o fruto do casamento.
Parece que ele está falando de outra coisa. Se o senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Vão trabalhar os seus edificadores. Se o senhor não guarda a cidade, vão vigia os seus sentinelas. Você vai comer o pão de dores. Vai ser inútil você dormir de madrugada, acordar cedo. O senhor dá, enquanto eles dormem, ele fala assim: os filhos são como flechas na mão de um valente. Os filhos são como a arma mais poderosa daquele tempo, era a flecha. Ia longe, capturava, atingia os inimigos. A Bíblia conta que o casamento, ele é uma estrutura que, quando ela obedece ao princípio bíblico, ela promove proteção para a descendência. Então, o que acontece hoje? Você transa com todo mundo. Hoje tem os chamados filhos do carnaval. Quem é o pai? Não sei. Não sei quem é. Nasceu em novembro, em dezembro. Foi porque foi no carnaval, não sei quem é. A orfandade espiritual, a orfandade paternal, ela se transforma em orfandade espiritual. A maior crueldade que tem, pastor, assim, daqueles sentimentos, é o sentimento de rejeição. Tudo que você rejeita, o diabo pega para ele. Tudo. Ah, você não quer? Eu quero. Ah, tu não quer se meter com política? Eu quero. O diabo se mete com política. Você não quer se meter com educação? Eu quero. O diabo ensina tudo hoje nas escolas. Ah, você não quer ser pai? Eu quero ser. Você não quer ser amigo? Eu quero ser. Você não quer televisão? Tá aí as orgias nas televisões.